Nós vamos ter o nosso momento de reflexão na Palavra de Deus. Eu convido você a orar mais uma vez, pedindo ao Espírito Santo o entendimento e também que a gente possa aplicar essa palavra na nossa vida, que ela não fique só no conhecimento, né? A palavra não pode ficar restrita ao conhecimento, mas ela precisa se tornar prática na nossa vida. Amém, amados? Pai, eu te agradeço por esse momento de celebração, pela ceia do Senhor que nós desfrutamos, pelos louvores. Te agradeço pela nossa equipe de música, pela equipe que está com as crianças, por cada ministério dessa igreja. Rendo graças a Ti pela vida de cada irmão, cada irmã, cada família, cada visitante. Em tudo te rendemos graças, ó Pai. E nesse momento nós desejamos ouvir a Tua palavra e entendê-la e praticá-la. Por isso eu peço que o Senhor nos abençoe, abrindo o nosso entendimento, nos capacitando à prática da Tua palavra. Eu oro para que o Senhor me capacite, para que eu transmita ela com sabedoria e graça do Teu Espírito. Em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. O título é Leite vos dei de beber, né? Eu até achei uma ilustração bonita que eu postei nas nossas redes sociais, né? Um leite sendo derramado num copo, né? E eu quero relembrar, amados, né, os temas das nossas últimas 5 pregações, porque eu achei muito interessante. Apesar de a gente não ter sentado e combinado nada, houve um direcionamento do Espírito Santo muito claro para que a gente falasse sobre crescimento e maturidade cristã, amadurecimento da nossa vida espiritual. E começando do dia 29 de junho, que foi o presbítero Paulo que pregou. Vocês lembram do tema? Avancemos em maturidade. Avancemos em maturidade. Depois, no domingo seguinte, dia 6 de julho, que foi a celebração da ceia, eu trouxe uma palavra: para que sejais perfeitos e íntegros. E na sequência, perigo de retroceder, o perigo de voltar atrás. No dia 20 de julho eu preguei sobre a supremacia de Cristo, para que a gente compreendesse a obra e de fato quem é o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. E no último domingo, o presbítero André trouxe com o tema, o título, Andai no Espírito. E todas essas mensagens, elas nos levavam de uma certa forma, a entender o fundamento do crescimento da maturidade cristã, desse desenvolvimento que nós precisamos ter na nossa vida. E ainda que eu orei procurando essa semana um tema diferente, né? Isso não me saía da cabeça. E aí eu comecei a ler um livro que eu ganhei do presbítero Henrique. No primeiro capítulo desse livro se fazia exatamente uma reflexão sobre essa questão. O autor utilizava um texto que nós vamos compartilhar, que fala sobre o homem espiritual, o homem natural e o carnal, né? E aliás a gente usou isso também na nossa abertura da escola bíblica hoje, com o tema cura interior. Então eu convido você a abrir comigo em 1 Coríntios capítulo 2. Eu vou ler do 13 ao 16 e na sequência o capítulo 3, do versículo 1 ao 3. Primeira Coríntios capítulo 2, do 13 ao 16, e eu vou continuar no capítulo 3, de 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus: Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite eu vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas,
Não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Né? Só esse trecho por enquanto, né? E no capítulo 2, versículo 5, o apóstolo fala que a nossa fé não deve se apoiar em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. A nossa fé não deve se apoiar em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. E Paulo estava se dirigindo a cristãos, a uma igreja. Ele não estava falando com ímpios, né? Ele estava falando com crentes. E Paulo diz, ainda que eu pudesse usar de palavras persuasivas, ele se dirigiu pelo Espírito e pelo poder de Deus. Ele começa dizendo isso, né? Também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, né? Ou seja, amados, aqui há uma autoridade do apóstolo Paulo dizendo, olha, o que eu estou falando, o que eu estou ensinando para vocês não é sabedoria humana. Eu recebi de Deus, do Espírito de Deus. É a palavra do Espírito de Deus. E quando nós compartilhamos essa palavra hoje, também não é o pastor, né? A gente só transmite, mas é a palavra que vem na autoridade de Deus. Então a gente recebe como absoluta. A gente não questiona a palavra de Deus. Nós cremos que a Bíblia é a palavra revelada de Deus, né? Então eu recebo ela para a minha vida. Isso é um princípio, né? Eu não duvido. Eu recebo a palavra de Deus na minha vida. E Paulo, ele se dirige para aqueles irmãos em Corinto com uma preocupação e ao mesmo tempo com um descontentamento, né? O coração de Paulo estava ali preocupado e estava descontente com o que estava acontecendo na igreja. Por qual motivo? Né? O texto que nós lemos, o versículo 13, ele diz, olha, eu não estou falando em palavras baseadas na sabedoria humana, mas eu falo coisas espirituais inspiradas pelo Espírito Santo. E isto nos faz entender sobre essa autoridade de Paulo. E na sequência ele diz assim, né? Veja bem, eu não estou podendo falar com vocês, né, com a igreja, como se vocês fossem espirituais. Imagina o descontentamento que estava no coração de Paulo, ele que havia plantado aquela igreja, uma igreja que havia crescido, uma igreja que estava dando muito trabalho nos relacionamentos que havia dentro dela, entre os irmãos. E agora Paulo fala para que eles fizessem uma autoanálise, né? Você é um homem, uma mulher de Deus, natural ou espiritual? Porque ele começa dizendo aqui, ó, o homem natural não aceita as coisas do Espírito. Quem é o homem natural? O homem natural, amados, é a pessoa que não nasceu de novo. É o não convertido. Ele pode ter até valores morais, valores éticos, mas ele não consegue ter discernimento das coisas espirituais. E se ele pregar a Bíblia para ler, e não houver um trabalhar do Espírito Santo no coração dessa pessoa, quando eu falo homem aqui, entenda o ser humano, homem e mulher. Se não houver um trabalhar do Espírito Santo, a Bíblia vai ser simplesmente um livro como outros, e não vai fazer diferença para ele. Inclusive existem ateus que leem a Bíblia, que conhecem, mas não compreendem. Falta a revelação do Espírito. O homem natural, ele tem aversão, ele acha loucura as coisas que são de Deus. O homem natural não aceita aquilo que nós compreendemos ser a verdade absoluta de Deus revelada na sua palavra. Então, Paulo começa dizendo isso, né? O homem natural não aceita as coisas do Espírito, para ele são loucura. Às vezes até se ofendem quando nós falamos do Evangelho para alguém que não tem a compreensão. Muitas vezes a pessoa se ofende com a mensagem da cruz, com a mensagem do arrependimento. Quem é você para dizer que eu sou pecador? Eu sou muito melhor, né? O homem natural não tem a compreensão de que ele necessita, que ele carece do perdão, da misericórdia de Deus, e ele leva a vida sendo dirigida unicamente pela sua razão. Hoje pela manhã a gente fez um pequeno esboço sobre a tricotomia humana, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Inclusive eu já falei isso algumas vezes aqui na igreja. É muito fácil entender a nossa parte natural, nosso corpo, nossa matéria, que vai voltar ao pó. Mas alma e espírito é algo mais difícil de a gente compreender.
Todos nós temos corpo, alma e espírito, mas o homem natural, o seu espírito ainda não foi vivificado pelo Espírito Santo de Deus. Então ele segue o quê? Ele segue a alma, a mente, a razão, o raciocínio, e ele segue satisfazendo todos os desejos do seu corpo, da sua natureza carnal. Esse é o homem natural, né? Tem o espírito, mas não foi vivificado, não foi regenerado. Lembra quando Jesus está tendo aquela conversa com Nicodemos, lá em João 3, do capítulo 3, versículo 3 ao 6, ao 7, ele está falando com Nicodemos, que era um conhecedor da palavra do Antigo Testamento, era um mestre em Israel, e ele fala para Nicodemos: olha, se você não nascer da água e do Espírito, você não entra no reino dos céus. E logicamente ele ficou pensativo e querendo entender o que Jesus estava dizendo. E Jesus fala: é preciso você nascer de novo. Jesus não estava falando de um nascimento natural, porque era totalmente ilógico. E Nicodemos ainda ele fala, né, mas como pode o homem voltar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Ele sabia, mas ele queria entender o que Jesus estava dizendo. E Jesus deixa claramente: ó, se não nascer do Espírito, não entra no reino dos céus. A grande maioria das pessoas, ainda que dizem que creem em Jesus, que todo mundo vai para o céu, todo mundo que se diz cristão lá fora, a maioria não experimentou o novo nascimento, não experimentou esse agir do Espírito de Deus, vivificando o espírito do homem, para que agora a alma humana seja controlada pelo Espírito, e não mais pela carne, né? Por aquela junção de razão, de raciocínio humano, de sabedoria humana e natureza e desejo carnal. Então, quando nós nascemos do Espírito, que nós chamamos de conversão, o novo nascimento, essa situação deve ter acontecido na nossa vida, e nós conseguimos distinguir isso, né? Porque antes a gente vivia seguindo o curso desse mundo, fazendo a vontade da razão da nossa carne, mas agora o Espírito de Deus vivificou o meu espírito, e eu passo a ter compreensão da palavra de Deus, dos princípios de Deus, e são esses princípios trazidos para a nossa vida que vão nos transformar, que vai fazer a diferença, que vai mudar o nosso gênio, a nossa personalidade, até o nosso caráter é transformado. Muda a transformação, porque agora o Espírito Santo vivificou o meu espírito, que controla a minha alma, o meu raciocínio, as minhas decisões. Agora elas são influenciadas pelo Espírito de Deus. Então não dá mais para eu ser a mesma pessoa. Isso é importantíssimo a gente entender, porque é essa distinção que Paulo estava fazendo para os cristãos lá da igreja de Corinto. Olha, eu não posso falar com vocês como espirituais. Aliás, Paulo diz aqui que o homem espiritual, ele julga todas as coisas. O que é isso? Paulo estava dizendo que nós temos capacidade de discernir as coisas, as circunstâncias da vida. Não é que eu vou julgar a vida do irmão e da irmã. Não, eu vou julgar, eu tenho agora a capacidade vinda do Espírito de Deus para julgar as situações da minha vida ao meu redor, o que está acontecendo em todos os níveis. O cristão nascido de novo, ele recebe uma sabedoria do alto, não a sabedoria humana, que a palavra diz que é demoníaca, mas uma sabedoria do alto, para você discernir todas as áreas espirituais, naturais, questões políticas, tudo você passa a ter um entendimento e um raciocínio mais apurado, porque você consegue ver além das circunstâncias. O homem espiritual, então, ele tem essa capacidade, ele recebe de Deus, pela ação do Espírito Santo, a capacidade de julgar de maneira sábia. Nós podemos chamar de discernimento espiritual. Isso faz parte do desenvolver do nosso crescimento, da nossa maturidade em Cristo. Então Paulo ele fala isso: olha, o homem espiritual ele tem essa capacidade. E ele cita algo mais: nós temos a mente de Cristo. Espera lá, como que eu tenho a mente de Cristo? Como que eu posso me comparar com Cristo? Mas Paulo está dizendo, nós temos a mente de Cristo. E por que ele diz isso dessa forma? Porque agora nós temos uma capacitação que vem do Espírito Santo para que eu possa pensar como Cristo pensava quando ele andou aqui como homem. Porque agora eu posso julgar as coisas como Cristo julgava, eu posso enxergar as coisas como Cristo enxergava. Nós estamos desenvolvendo isso, amados, precisamos estar desenvolvendo isso.
Não que eu tenha ou consiga atingir a plenitude da mente de Cristo. Aliás, Paulo ele diz, olha, sede meus imitadores como eu fui de Cristo. Porque Paulo, ele chegou num alto nível de vida espiritual, a ponto de ele dizer, eu morri para mim mesmo e Cristo vive em mim. Então, nós não devemos ficar assustados quando o texto diz que podemos ter a mente de Cristo. Nós podemos e temos, porque o Espírito Santo, o Espírito de Cristo habita em nós, e Ele vai desenvolvendo em nós essa capacidade de julgar, de compreender, de escolher, de direcionar as decisões da nossa vida, não mais somente pela razão, mas por aquilo que a palavra de Deus diz. Por isso o conhecimento da Bíblia é tão importante. Por isso que compreender os princípios de Deus que estão revelados na palavra é imprescindível para nós cristãos, se desejamos crescimento espiritual. Porque Deus não vai mandar um anjo para me ensinar tudo o que eu preciso fazer, para ficar dizendo para mim, olha, agora você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, isso aqui você deve fazer. Não, está revelado aqui, os princípios de Deus estão na palavra. E à medida que eu vou conhecendo a palavra de Deus, esses princípios, e trazendo para a minha vida, eu vou desenvolvendo o que Paulo diz aqui, a mente de Cristo. Eu começo a pensar como Cristo pensou. Então, amados, é importantíssimo esse texto quando a gente começa a aprofundar nele. Aliás, toda a Bíblia, né? Mas aí Paulo está dizendo, olha, tem um problema sério nessa igreja, né? Eu estou dando leitinho para vocês beber, mas por quê, né? O que está acontecendo, né, que Paulo diz isso? Eu não posso falar para vocês como se vocês fossem espirituais. Imagina se Paulo estivesse pregando aqui, todos nós assentados, ele falava, ó, irmãos, crentes da Manaim, vocês que são tão conhecedores da palavra, que já leram a Bíblia várias vezes, vocês que vêm da escola dominical, que frequentam a igreja, vocês que são crentes nota 10, tem um problema. Não posso falar com vocês como se vocês fossem espirituais. A gente ia se ofender, né? Se Paulo falasse isso. Mas é o que ele estava falando para a igreja. E por que Paulo estava dizendo isso, amados? Ele fala, olha, eu vos dei leite de beber, porque não estou podendo dar alimento sólido. Paulo estava dizendo, em outras palavras, eu não estou podendo ensinar coisas mais profundas da palavra de Deus, porque vocês estão agindo como crianças. Quem que bebe leitinho? Criança. Paulo estava vendo que tinha um problema naquela igreja em relação ao crescimento, à maturidade espiritual. Eles estavam agindo como crianças, e aquilo preocupou Paulo a ponto de ele escrever para corrigir aquela situação. Uma criança agir como criança, a gente acha bonito, né? A criança agindo de acordo com a idade dela, né? Ela tem às vezes algumas reações, alguma forma de falar que a gente acha legal, acha bonito. Eu gosto de ver muitas vezes as colocações que o meu neto faz dentro da idade dele, gosto de ver a reação do bebezinho. Criança reage como criança. Se você vê uma criança reagindo como adulto, não é o correto. Cada etapa tem que ser vivida de acordo com a sua idade. Usar o processo de tornar a criança adulta vai causar um grande problema psicológico nessa criança futuramente. Criança é criança. Agora, o contrário também é um problema muito sério. O adulto agindo como criança. É ridículo, né? Chega a ser assim, ridículo, inadequado. A gente vê um adulto agindo como criança, fazendo birra, tendo comportamento infantil. Não faz muito tempo atrás, e a gente viu aí nas redes sociais a febre do falatório dos bebês reborn, né? Algumas mulheres que foram passear com o bebê reborn no shopping e queriam ser recebidas até no posto médico para ser atendido com o bebê reborn, e vieram até brincar comigo, pastor, se alguém aparecer aí com o bebê reborn para apresentar, o senhor apresenta? Eu falei, apresenta a porta da rua para a pessoa, porque não faz sentido, gente. Um adulto agindo como criança, é ridículo. Agora imagina isso dentro da igreja. Cristãos que deveriam estar numa condição de maturidade, cristãos que deveriam estar produzindo, servindo, dando fruto, ajudando, se envolvendo nos ministérios, como voluntário, como diácono, cuidando de criança, entrando no ministério de intercessão, vindo toda quarta-feira.
orando, esses cristãos maduros, né? Agindo como criança. Ah não, hoje não vou no culto, estou cansado. Ah não, hoje de manhã eu tenho compromisso. Ah não, quarta-feira eu vou ficar na televisão, tem jogo, não vou não. Não está agindo como criança? Fazendo birra, né? Eu estou trazendo isso para nós, tá? Porque a gente que precisa se corrigir. A igreja de Corinto deve ter corrigido naquela época que Paulo desceu essa cajadada neles. Mas é para nós hoje, amados, né? O desejo dele era dar alimento sólido, mas ele tinha que dar leite. Leite vos dei de beber, porque ele estava vendo que estava faltando crescimento, estava faltando maturidade no meio da igreja. E isso é uma preocupação não só para Paulo, mas é uma preocupação para toda a liderança séria de uma igreja. Porque a liderança da igreja, ela tem que ver a igreja crescendo, progredindo, frutificando, porque é o que Deus incumbiu para que a igreja faça. Frutifique, dê frutos, né? Então Paulo agora ele chama, né, estava falando do homem natural, do homem espiritual, agora ele usa um outro termo, carnal. O carnal é convertido? Essa é uma pergunta bem capciosa, né? Mas o que Paulo diz aqui? Ele coloca, ele dá um exemplo. O carnal, a gente vai colocar duas situações. O homem carnal pode ser o homem natural não convertido, que vive só pela natureza humana, pela carne, pela vontade. Mas o exemplo que Paulo coloca aqui é de um crente, um cristão convertido que estava agindo na carne. Por isso que ele usa o versículo 3 dizendo, olha por que Paulo não pôde falar com eles como adultos. Porque entre vós há ciúmes e contendas. Ciúmes e contendas faz parte de quem? De quem é criança, de quem é imaturo, de quem ainda não nasceu de novo. Então Paulo está, vocês estão agindo como carnais, embora vocês são convertidos, o comportamento que aquela igreja estava tendo era de carnais, porque estava havendo muitos ciúmes e muita contenda dentro da igreja de Corinto. E se você ler o texto todo e continuar, você vai ver que aqui no capítulo 3, Paulo está falando, ó, um diz que é de Paulo, o outro diz que é de Apolo, o outro diz que é de Jesus, e criando aquela confusão, porque um se achava melhor que o outro. Aliás, a carta aos Coríntios era uma carta, durante uma boa parte, muito corretiva, advertindo, corrigindo a igreja. Lá na frente eles estão brigando em relação a um ora em língua, outro na igreja, o culto ficou todo tumultuado, e Paulo tem que corrigir. Depois chega no texto que a gente leu da Santa Ceia, Paulo estava corrigindo a ceia, amados, porque o pessoal ia mais cedo, levava comida, comia só um grupão lá, o outro passava vontade, e era a celebração da ceia toda desfigurada, e Paulo estava corrigindo aquela igreja. E se a gente for olhar, por exemplo, Paulo cita aqui ciúmes e contendas, mas lá em Gálatas, no capítulo 5, do 19 ao 21, tem uma lista longa de obras da carne. Quem são os praticantes das obras da carne? Os carnais, ou o homem natural não convertido, ou o crente que não está se aprofundando, que está trazendo de volta para a vida os costumes de quando não era convertido, que é o que Paulo está chamando carnais. Você pega aqui em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19, ele diz assim, olha, as obras da carne são conhecidas, carnais, obras da carne, e são prostituição, impureza e lascívia, que são pecados dentro da área da sexualidade, idolatrias, feitiçarias, inimizades, porfias, olha aí, ciúmes de novo, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, olha a inveja aparecendo de novo, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito dos quais eu vos declaro que, como já disse no passado, já vos preveni que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, os que vivem na prática. Então, o cristão, o crente, o espiritual, ele pode até cair no pecado, pode até acontecer de tropeçar, de pecar. Paulo fala, olha, quem está de pé, veja que não caia. Nós estamos sujeitos às quedas, ao pecado. O que não acontece
é permanecer nele. O crente, o espiritual, ele não permanece no pecado. Quando nós caímos, nós sentimos a presença do Espírito Santo incomodando, nos levando ao arrependimento, à confissão, à reconciliação e à restauração da comunhão com Deus. O ser humano espiritual, o que recebeu a vivificação do Espírito, ele não permanece na prática do pecado. Porque se permanecer na prática do pecado, ele está testificando, pode até estar dentro da igreja vários anos, mas se está permanecendo numa vida prática, escondida no pecado, ele não nasceu de novo. Ele não está se submetendo ao Espírito Santo de Deus. Então esse é o carnal, que muitas vezes está até dentro da igreja, Lá em Corinto tinha. Então qual é a mensagem para nós, dentro de toda essa reflexão? A mensagem, amados, é que nós precisamos continuar desenvolvendo, crescendo. Nós não podemos agir como crianças. Nós precisamos desenvolver essa nossa salvação com temor e tremor, como Paulo diz. Há um texto também em Hebreus, no capítulo 5, do 12 ao 14. Quem se lembra da pregação do presbítero Paulo vai lembrar desse texto, que foi o texto base que o presbítero Paulo pregou lá no final de junho, no último domingo de junho. Hebreus 5, do 12 ao 14. O escritor de Hebreus estava escrevendo também para a igreja, Toda a Bíblia é escrita para a igreja, A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir, tardios, lerdos para ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, ou seja, quando deveria ter crescido espiritualmente, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares da palavra de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O que o escritor de Hebreus está escrevendo aqui é exatamente o que Paulo escreveu com outras palavras. Quando ele cita aqui capacidade nas faculdades exercidas, ele está dizendo desenvolver a mente de Cristo, aprender a julgar todas as coisas de forma espiritual, a discernir não somente o bem, mas também o mal. Então veja que o ensino, amados, ele é repetitivo na palavra de Deus, o mesmo fundamento. Nós, uma vez que nascemos de novo, precisamos crescer, como uma criança que nasce e vai se desenvolvendo, vai crescendo, idade por idade, até se tornar adulto, até se tornar um homem, uma mulher experiente, que possa ser um conselheiro, um tutor, alguém que auxilia os novos que estão começando. Isso faz parte da estrutura que é o corpo de Cristo, que é a igreja. Então nós não podemos cruzar os braços e não fazer mais nada. Nós somos chamados a servir, a fazer algo dentro do corpo de Cristo, não só dentro da igreja, mas principalmente no nosso meio de influência, aonde a gente convive fora daqui das quatro paredes, para que outros venham a ter conhecimento do plano de salvação de Cristo. O chamado primordial da igreja, levar o evangelho àqueles que ainda não se renderam a Cristo, ainda que alguns vão receber mal, vão agir lá, o homem natural, não quero ouvir isso, não quero saber de cruz, mas não importa, se a gente tiver a oportunidade, nós temos obrigação de falar da cruz, do evangelho, da salvação. Então, novamente, o texto ele nos chama a atenção para que a gente viva nessa maturidade de fé. Maturidade de fé. E aí fica uma pergunta para cada um de nós: como tem sido o nosso relacionamento com Deus? O meu relacionamento com Deus se baseia na fé
Ou eu ainda estou agindo como criança, com aquele pensamento que eu preciso pagar uma promessa para alcançar algo de Deus, com aquele pensamento que eu preciso fazer uma troca, né? Eu faço isso porque se eu fizer, Deus vai me dar aquilo. Isso é um pensamento extremamente infantil em relação à vida cristã. Nós não fazemos troca com Deus, nós não barganhamos, não fazemos promessa, não prometemos campanha. Isso é um relacionamento totalmente infantil com Deus. O relacionamento que Deus quer conosco é um relacionamento fundamentado na fé, independente da situação que a gente esteja vivendo. Por isso que 4 vezes na palavra de Deus se usa a expressão: o meu justo vive pela fé. Paulo cita isso 2 vezes, em Romanos 1,17, em Gálatas 3,11, e ele está citando Abacuque 2,4, e depois o escritor de Hebreus diz em Hebreus 10,38, o meu justo, o justo de Deus, o que foi justificado por Deus, vive pela fé. Nós não vivemos fazendo troca com Deus. Ah, Senhor, eu preciso disso, então eu vou prometer para o Senhor que eu faço aquilo. E essa é uma visão errada de relacionamento com Deus. Não faça, não caia nesse engano, né? Quem fica só no leite é inexperiente e age como criança. Texto que a gente leu em Hebreus. O alimento sólido é para adultos, e Deus espera que nós sejamos adultos, capacitados, fortalecidos, que sejamos instrumentos dele na nossa geração, que a minha vida, a sua vida, a vida de cada um de nós faça diferença aonde nós vivemos, aonde nós nos relacionamos. E por fim eu quero terminar com o último texto que está em Efésios, no capítulo 4, do 13 ao 16. Efésios 4, de 13 a 16. Esse texto eu citei há 3 domingos atrás. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente repete, mais o fundamento fica na nossa mente. Aqui é Paulo escrevendo novamente para a igreja, a partir do verso 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A unidade da fé é fundamento de relacionamento entre nós cristãos. A perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é um alvo, é um objetivo a ser atingido. Nós temos que entender essa palavra como um alvo a ser atingido. Nós somos chamados a uma unidade de fé, a um pleno conhecimento de Cristo. Por isso a gente pregou sobre a supremacia de Cristo. A um pleno conhecimento de Cristo. Eu preciso conhecer de fato quem é o meu Senhor e Salvador. A um pleno conhecimento de Cristo, para que eu desenvolva uma maturidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como meninos. Versículo 14. Não sejamos como crianças, agitados de um lado para o outro, levado ao redor de todo o vento de doutrina. Pessoas que não conseguem ter uma aliança com uma igreja séria na palavra de Deus, que não aceitam a repreensão que vem da palavra de Deus. Pessoas que gostam de ouvir só aquilo que agrada os ouvidos. Elas não costumam ter um sentimento de pertencimento a nenhuma igreja local. Uma hora está num lugar, outra hora está no outro, outra hora está estudando uma doutrina, outra hora está outra. De vez em quando vai até visitar centro espírita e outras coisas, porque não tem fundamento. Está agindo como criança, levado de um lado para o outro. Qualquer um faz o convite, vai atrás, né? O TJ chega na porta de casa, convence. Vai conversar com o adventista, vão guardar o sábado. Sabe, pessoas que não conseguem ter um fundamento porque não se firmam na palavra de Deus, agem como crianças, levadas ao redor, né, a todo vento de doutrina. Isso aqui estava sendo dito para uma igreja, a igreja de Éfeso, né? Se a gente ler
estudar quem foi, né, a história da igreja de Éfeso, a gente vai se surpreender com muitas coisas. Mas Paulo estava escrevendo aqui para eles, né? Olha, vocês precisam, nós, né, precisamos desenvolver, chegar à unidade da fé, do pleno conhecimento de Cristo, desenvolver a estatura da plenitude de Cristo. Nós não podemos agir como meninos, como crianças agitadas de um lado para o outro. Nós precisamos seguir a verdade em amor, versículo 15, crescendo em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Quantas vezes a gente vê a palavra crescimento, desenvolvimento dentro da palavra de Deus? Ou seja, nós não podemos ficar limitados, nós temos que crescer no conhecimento, crescer na vida prática, de quem todo o corpo, falando da igreja, corpo de Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, isso é uma referência à unidade entre os irmãos, ao crescimento comum da igreja, não só um grupinho pequeno, mas a igreja como um todo crescendo, desenvolvendo a unidade. Ele diz, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si próprio e da igreja em amor. É interessante, né? Às vezes a gente lê o texto, eu me surpreendo porque eu estou lendo continuamente a Bíblia já o 4º ano seguido. Termino, né? Uma leitura começa dia 1º de janeiro, termina dia 31, uma sequência, e a gente repete logicamente os textos, mas eu me surpreendo quando eu paro e começo a refletir num trecho pequeno como esse, e a gente entende a grandeza que tem dentro da palavra de Deus, como é profunda, amados, como ela é rica, como ela traz vida, né, para a nossa vida. Então é isso, unidade de fé, pleno conhecimento de Cristo, perfeita varonilidade, estatura da plenitude de Cristo, unidade, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É isso que Paulo deixa na sua mensagem, e que nós somos desafiados, né? Estamos sendo desafiados já ao 6º domingo a levar a sério essa questão de crescimento espiritual. Não sei se no próximo domingo a palavra vai estar ainda dentro desse chamado, mas o Espírito Santo, pelo menos aqui na Manaí, em 6 domingos seguidos, tem falado conosco para que a gente cresça espiritualmente, para que a gente aprofunde no conhecimento da palavra, para que a gente traga como prática na nossa vida tudo o que a gente tem aprendido, toda essa bagagem que vem desde a nossa conversão, todo esse conhecimento, trazendo em prática na nossa vida, vivendo isso verdadeiramente. E esse é o nosso desafio, amados. Amém? Em nome de Jesus, convido o nosso Ministério de Música. Eu convido a igreja para um momento de oração dentro da mensagem que nós recebemos do Espírito Santo. Vamos nos colocar em pé. Eu creio mesmo, amados, que nós estamos tendo um crescimento. Deus está preparando a igreja para um tempo novo. Deus está preparando a Manaim para ser uma igreja, como eu ouvi essa semana, robusta, forte. E quando Deus faz isso, é que Ele quer usar a nossa vida, Ele quer usar essa igreja. Nós temos que ser como um luzeiro dentro da cidade, uma fonte de luz. Ainda que hajam muitos escândalos por aí afora, no meio de tantas igrejas que se dizem cristãs, há tantos falsos mestres ensinando um evangelho distorcido, há tanta mentira, tanto engano, tanta usurpação, tanta manipulação, há tantos líderes, pastores, liderança de igreja corrompidos. Nós temos um compromisso de caminhar estritamente na palavra de Deus. Não somos perfeitos. Manaí não é uma igreja perfeita, mas é uma igreja que tem o seu fundamento e tem na sua liderança um compromisso profundo de pregar a palavra de Deus. Porque se a palavra de Deus não me transformar, não há
nada que possa me transformar nessa vida. Não é entretenimento, não é louvorzão, não é festa, não é nada, não é um pregador famoso, não é um coaching. Se a palavra de Deus não me atrair, qualquer outro tipo de atração não vai trazer bênção na nossa vida. Eu vejo muitas denominações fazendo uma série de coisas para atrair o povo, uma série de eventos. Se não for a palavra para nos atrair, é um investimento perdido. Então, quando a gente traz uma palavra que às vezes, ainda que ela seja indigesta, difícil de digerir, nós precisamos aceitá-la como palavra de Deus na nossa vida e se submeter. Coração ensinável é isso. Nós nos submetemos à palavra de Deus. Então vamos orar ao Espírito Santo para que toda palavra, toda semente que tem sido trazida à nossa vida frutifique para a glória de Deus, para o reino de Jesus Cristo. Pai, eu te agradeço porque nós temos um grande privilégio de ter a tua palavra em mãos, de poder refletir aqui coletivamente, de ter a porta da igreja aberta, de podermos nos reunir durante a semana, porque ainda temos a liberdade na nossa nação de poder usufruir da tua palavra com toda a liberdade. Te agradeço, ó Deus, porque ela não está presa nem restrita. Eu oro, Pai, para que todo esse conhecimento que o Senhor tem nos dado através da tua palavra possa ser trazido para a nossa vida de forma prática, que cada um de nós possa viver essa prática, sermos transformados pela tua palavra, pelo poder que emana da tua palavra, dos teus ensinamentos. Que o Espírito do Senhor que habita em nós trabalhe continuamente no nosso coração, para termos um coração ensinável, que não sejamos meninos, crianças, que possamos nos alimentar do alimento sólido da tua palavra, que a gente não fique restrito no leite, mas no alimento sólido, que a gente possa crescer, comer essa palavra, buscar na tua despensa todos os dias, nos alimentarmos todos os dias da tua palavra, porque ela é fonte de vida. E assim eu oro